E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Pois então, quero falar com vocês hoje sobre algo muito interessante. Isso faz parte de uma prática em algumas comunidades de recuperação e tratamento com o álcool e a droga. Isso também faz parte em diversas linhas religiosas, espirituais. São práticas que encontramos em ressignificações que podem ser feitas através de uma reparação direta, reparação indireta. Isso existe dentro de diversas terapias, de diversas maneiras da psicologia, da psicanálise. Poxa vida, isso existe de muitas formas, sabe? E elas são retratadas muitas vezes com uma importância de fazer o que é, né? Eu vou dizer o que é daqui a pouco, para si. Começa-se então com você, que é o perdão. Cara, é super complexo isso, sabe? Porque perdoar, de fato, deveria ser algo sem mais aquele sentimento, né, de culpa, cobrança, decepção, mágoa profunda e etc. E fazer isso, muitas vezes, pode ser mais fácil perdoando alguém, né, que de repente te machucou, do que você mesmo com você mesmo. Porque algumas pessoas são muito severas com ela mesma. Elas são muito duras, elas são tiranas, elas são exigentes, perfeccionistas. E é quase que impossível se perdoar por alguma coisa. No aspecto do álcool e da droga, do viciado, do dependente, do alcoólatra, que entra, né, e mergulha ali naquele âmbito totalmente profundo de degradação, destruição, desespero, dor, é muito normal ter essa necessidade de um perdão. Porque não como regra, mas muito comum acontecerem coisas que são vergonhosas, que são tristes, que são lamentáveis, são de repente términos de relacionamentos, sabe, agressões físicas, verbais, passa-se por instituições de diversas qualidades, presencia-se cenas, sabe, tristes, nervosas, poxa, uma destruição física, né, mental, emocional, espiritual. Então ali vem um peso que muitas vezes é difícil de lidar. E todas essas traduções, todas essas manifestações de diversas linhas, seja ela mental, física, emotiva, espiritual, não importa qual seja a maneira aplicada, elas têm o perdão como algo que realmente funciona, sabe? Vai além da desculpa, vai além da reparação. O perdão, ele adota ali uma natureza de presença invisível que atinge o visível. E ele começa por si. Então é interessantíssimo isso. E muitas vezes não é comum, né, encontrar pessoas que consigam viver isso. E também é muito difícil fazer esse tipo de coisa no processo inicial de recuperação e tratamento do álcool e droga. Porque o processo inicial de recuperação, ele exige um período de desintoxicação, uma reprogramação ali, né, de hábitos, de comportamentos. Tudo passa por um processo um pouco mais prático mesmo, com menos
subjetividades, assim, é um pouco mais cognitivo, para que então encontre-se posteriormente um nível de sanidade, de lucidez, de serenidade, um pouco mais de força, né, um alicerce provido com coisas boas, para que então comece a reinventar e, enfim, ter novas experiências assim que vão gerar prazer, satisfação, alegria. E aí começam também as possíveis reparações, resgata-se, né, algumas intimidades, alguns segredos que estavam ali guardados, e essas coisas começam a vir para a mesa e começam a ser trabalhadas e muitas vezes machuca. E naturalmente, para uma pessoa que utilizou álcool e drogas, quando se depara com esse tipo de coisa, muitas vezes não suporta, não aguenta, e não como regra, mas muitas pessoas foram para o uso de álcool e drogas por causa dessas coisas que afetavam o lado emotivo, sentimental, que era insuportável pensar. E não tem como, né? Uma hora ou outra essas coisas voltam, elas aparecem. Às vezes não na intenção, mas pode ser uma cena que lembra alguma coisa, alguma situação, uma associação, algum resgate ali, né? Que vai gerar um tipo de gatilho, de lembrança, poxa, um sentimento. E isso às vezes vem no melhor momento da recuperação da pessoa, quando ela tá super bem, quando ela tá super tranquila e de repente explode uma coisa assim nela que ela fala: "Meu Deus, de onde veio isso? Por quê?" E às vezes não tem mais o que fazer. Às vezes de repente é um sentimento ligado a alguém que faleceu, algum relacionamento que terminou, alguma coisa que ficou para trás e que não tem mais o que fazer. Muitas vezes pode ter sido por, entre aspas, né, a culpa dela, que ela entendeu como culpa, então aquilo fica muito pesado, ou algo que ela guardava muito, sabe, protegido, num segredo que para ela não poderia ser revelado nunca, e se revela de uma outra maneira que faz ela sentir aquilo. E obviamente essa pessoa ela vai ter como lembrança a fuga. E a fuga ela tá no álcool e na droga, se ela não tiver sustentada com outras coisas que a façam bem. Ou, né, podem também explodir as mesmas coisas no aspecto de uma euforia, de uma alegria. Então ela pode resgatar algo muito forte ali que a deixava totalmente excitada e fazer alguma ligação dessa excitação que não era legal e gerar ali um incômodo. Então são muitas verdades, são verdades cruzadas com muitas possibilidades. E não ampliando muito o assunto, mas ligando tudo isso, volta-se então para você. E você vai ter que viver esse momento em cima de princípios, de valores, dentro da ressignificação. Essas coisas elas podem acontecer no começo de uma recuperação, que muito provavelmente a pessoa esteja ali ainda envolvida numa comunidade terapêutica, num aspecto de instituições, vivendo acompanhada por algum profissional. Então, de uma certa maneira, ela tem ali um amparo. Mas se isso acontecer depois de múltiplos anos e essa pessoa não estabeleceu um vínculo de comunicação interna, de conhecimento, ou de pessoas, lugares, coisas que são boas, ela vai estar, entre aspas, desamparada. E ela vai precisar enfrentar isso, ela vai precisar conversar com isso, para que então ela não encubra novamente isso, acumule, somatize, converta e num futuro próximo, distante, de médio prazo, não importa, ela acabe usando e sem saber o porquê. Mas o porquê tá aí, junto disso e outras verdades. Então, para a gente deixar essa conversa ampla, mas focada no aspecto do perdão. O perdão ele vai fazer com que essas reparações internas, quando possivelmente também externas, fortaleçam, ressignifiquem os propósitos, os sentidos,
todos os meios, né, de uma nova existência sem o uso de álcool e drogas e com as novas possibilidades daqui para frente, não importando o que passou, mas tentando então se perdoar, fazer as pazes com o que aconteceu, se desculpar com as coisas que não terão mais, que não são mais possíveis por forças maiores, e muito provavelmente seja difícil chegar nesse nível de perdão absoluto, mas é possível. E se conseguir chegar nisso, tenha certeza que haverá uma ressignificação que vai dar um impulso para frente, para que você consiga viver coisas boas. Então a mensagem de hoje é para refletir sobre isso, que faz parte de um processo de autoconhecimento, de ressignificação. Existem várias maneiras de viver isso e em algum momento isso pode ajudar, pode contribuir, pode ser importante. Eu passei por algumas experiências, consegui estabelecer alguns níveis de reparações, mas o que eu faço até hoje, ao longo desses 10 anos sem o uso de álcool e drogas, é uma constante ressignificação. Cada vez que eu mergulho um pouquinho mais profundo em mim, que eu resgato algum tipo de segredo, ou que eu resgato alguma coisa que estava ali, sei lá, encoberta, escondida, esquecida, abandonada, eu coloco na mesa, olho, vejo o que eu consigo trabalhar, vejo se eu consigo resgatar alguma coisa, vejo se eu preciso excluir outras, tento ressignificar, se tem alguma coisa impactante ali para mim que de repente incomoda, eu tento entender. Se eu não consigo fazer nada, eu aceito. Tento, de repente, me perdoar se houve alguma coisa que me marcou no aspecto de mágoa, de tristeza, de raiva. Se eu também não conseguir, pelo menos fica num nível de contato. Eu consigo, pelo menos, saber o que está acontecendo. E isso vai acompanhando comigo de uma forma paralela. Sem que eu precise fugir, guardar, esconder e depois enfrentar isso novamente. Porque muitas vezes essas coisas voltam. E isso faz parte da vida, já não está mais ligado ao álcool e à droga. Isso faz parte da existência para aquelas pessoas que naturalmente gostam de viver esse tipo de reflexão, de sentimento, de questionamentos pessoais e se dão, né, eu não diria privilégio, se dão a oportunidade de se conhecer melhor, que também contribui para uma vida melhor. Mas fica aí essa conversa, essa reflexão sobre o perdão, que é algo que faz parte de fato na recuperação e na vida e que em algum momento pode contribuir para você, ok? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!